né, galera? Quando o São Paulo joga bem, a arbitragem não ajuda. Não ajuda. Não ajuda, vamos falar a verdade. Né? Porque é o seguinte, galera, acabou agora 0-0, São Paulo e Atlético, até de São Paulo lá no Mineirão. Para mim, o São Paulo apresentou um bom futebol, surpreendeu, primeiro tempo, jogou bem e tal. Mas assim, a arbitragem também não ajuda, né? Dá umas vaciladas, umas gatinhadas, porque assim, tomou o cartão amarelo Ianco. Naquela jogada lá, daí devia dar cartão amarelo e expulsar. Pô, você vê tanta jogada daquela que o cara dá cartão amarelo e o juiz deu aquela rameladinha, beleza? Mas eu quero ressaltar hoje, Rafael salvou o São Paulo, principalmente no segundo tempo, belas defesas ali, e quero ressaltar também a determinação dos jogadores, a marcação, jogaram alguns jogadores abaixo, a gente vai falar, mas pelo final do resultado que aconteceu aí, mérito pro São Paulo aí, que eu achei que jogou bem. Isso, vamos ser justos, rapaziada, sabe que a gente pega no pé aqui mesmo de alguns jogadores, do time, de jogar bola, mas hoje o São Paulo, principalmente no primeiro tempo, apresentou um bom futebol, né? Teve oportunidades de sair vencedor, mas é aquele detalhe que a gente fala, né, cara? No São Paulo, defensivamente tá bem, se você for ver, ó, São Bernardo, aí vem Novo Horizontino não tomou gol, do Palmeiras foi tomar gol no pênalti, Sport não foi, Talheres, e hoje, defensivamente São Paulo tá bem, o grande problema é o ofensivo, que tem que melhorar muito, né, falar dessa arbitragem aí, porque, cara, tô cansado, no jogo já contra o Galo, não é culpa do Galo não também, mas já teve jogos onde a CBF vê erros. E hoje, mais uma vez, a arbitragem é horrorosa. E o grande problema, que eu tô ficando puto, é que a arbitragem é muito tendenciosa. Quando é pro São Paulo... É fácil de apitar. Eles passam, fica assim, não, inventa desculpa. Não, mas pra não prejudicar o jogo, não sei o quê. Quando é contra o São Paulo, é tipo assim, todo mundo falando, não, era pro Lianco ser expulso, porque ali segundo amarelo, o juiz não dá. Aí quando é do Caleri ali, todo mundo fala, não foi pra vermelho. O juiz vai lá e junto com o VAR, dá vermelho. Então contra o São Paulo é sempre contra. O pênalti na semifinal, todo mundo fala, não foi pênalti. Aí o juiz vai lá, dá pênalti. Quando é pró São Paulo, todo mundo fala, é pra dar pro São Paulo? A favor de São Paulo, a juizada não dá. Bastidor fraquíssimo. E a minha indignação é que o VAR chama o lance do Caleri para expulsar o Caleri. Porque se ele chamou é para expulsar. Porque o árbitro já tinha dado o cartão amarelo na cotovelada, não houve o gatilho, o seguinte. Só que esse lance aí, eu tô cansado de ver esse lance e o cara só receber cartão amarelo. Não vou falar aqui do erro do Caleri, lógico, do jeito que ele fez. Mas eu tô cansado de ver aquela jogada ali, lance, o juiz só dá cartão amarelo, o VAR nem chamar. Mas como teve o sangue, aí os caras já chama aqui, não houve gatilho. E outra, nem foi com o cotovelo, foi aqui. Beleza. Só que é o seguinte, é aquela tal coisa, é como o Vitor falou, para dar o cartão amarelo e expulsar o São Paulo é um tapa. Pro time adversário, não tem coragem. Mas é isso. São Paulo que vem nessa formação nova aí, nova não, tem jogado, né? Tá bem defensivamente, 3-5-2, consegue controlar muito bem. O São Paulo consegue jogar contra qualquer adversário, consegue controlar qualquer adversário, administrar o jogo e tal. O grande problema pra mim do São Paulo é o ofensivo, que é onde a gente tá pegando o pé. Se você for ver, não tomou gol, mas também dificilmente São Paulo tem feito gols, né? Fez contra o Novo Horizontino, que tem toda a polêmica, e contra o Talheres. Por quê? Porque o ataque não tá muito bem, o time não tá bem treinado ofensivamente, os jogadores estão pecando também na hora de guardar esse gol, né? Não sei se é ansiedade, sei lá, na hora que sai na cara do gol não estão sendo efetivo, tende a melhorar, mas se o seu Zubeldia também ser mais inteligente. Zubeldia também foi expulso, com razão, aí eu vou falar a expulsão dele com razão, mas ele brigou pelo São Paulo, coisa que ninguém tem coragem de brigar aí. Essa diretoria morfética, mequetrefe. O cara fica indignado, mano. Também não tem como não se indignar na beira do campo. Mas foi expulso com razão. Mas hoje, tô vendo grande parte da torcida falando, representou. Sim, se indignou de ver o negócio no ao vivo ali e a arbitragem ser contra o São Paulo toda vez, entendeu? Mas se o Zubeldia começar a dar uma melhoradinha, dar uma oportunidade para os jogadores pegarem ritmo, mais confiança. Hoje a molecada entrou em 2 contra-ataques, eles acabaram tropeçando na bola, coisa que, né, se tivesse uma oportunidade, tivesse com mais confiança,
era dentro. Não, a primeira bola, o Lucas Ferreira teve Sim, chance de fazer era 1 a dentro. 0. Então, Entendeu? Então tem que dar mais oportunidade pros moleques, variar o esquema. Hoje, muita gente fala do Ferreirinha. Foi o melhor jogador em campo, tirando as defesas do Rafael. Foi o melhor jogador do São Paulo. Não entendi a saída dele, pra mim é errado. Ele tinha que continuar, já que você põe o Lucas Ferreira Mas de eu vou lado e falar põe uma coisa. o Caleri, melhorava. Eu vou falar uma coisa. Quando eu tava olhando o jogo, eu falei, não era pra ele sair. Eu sou a favor. Era a favor dele mudar o esquema, talvez colocar o Lucas Ferreira na outra, ficar com os dois gatilhos ali, pá! E o Matheus Alves no lugar do Luciano era a favor. Só que com tudo que aconteceu no final do jogo, foi uma boa, né? Entendeu? Ficar com mais defensor e garantir o pontinho. Mas eu acho que o São Paulo tem que melhorar ofensivamente. O Ferreirinha foi muito bom, mas era a única válvula de escape. Ganhou todos no drible e vai pra cima. Se talvez tiver um na outra ponta pra dividir com ele esse peso, é muito mais. Você tem nos pontos, gente, já que a gente falar, você espaça o campo, né? Abre a defesa adversária, consegue construir buracos ali. Só que o São Paulo não. Fica nessa do André Silva, que todo mundo pede titular. Hoje não foi bem. Não, junto com o Luciano. E era só o Ferreirinha válvula de escape. Foi o melhor jogador, mas também não conseguiu produzir a ponto do São Paulo sair vitorioso. Primeiro tempo muito bom do São Paulo. Gostei. Tivesse uma boa fase, talvez sairia vitorioso ali no primeiro tempo. No segundo tempo, lógico, o time da casa veio pra cima, fez as alterações, o São Paulo tava bem, mas aí tem a arbitragem também que influencia na expulsão do Caleri e fez a gente sofrer nesse final do jogo. Mas o 0x0 foi até bom, não vou mentir. Me surpreendeu. Pelo que eu vinha vendo do Galo e tal, São Paulo mal das pernas, mas me surpreendeu o jogo. Principalmente São Paulo mais calmo, conseguindo controlar o jogo, defensivamente muito bem. Tem futuro, cara. Tem futuro. Não tá pegando o pé do Zubeldia à toa. À toa. Sabe porque a gente sabe que o time consegue jogar. Hoje o Alisson jogando com categoria. Marco Antônio jogou bem. Os laterais são bons. Né? O Enzo Dias, o Wendel, o Cedric. Tá ok. Chegou, tá mostrando querendo o jogo. Tá ali se importando, brigando, tá indo pra cima. O que precisa melhorar é o ofensivo. É o que eu bato na tecla, em alguns grupos eu converso com alguns torcedores, eu sempre falo assim, o meu grande problema do 3-5-2 é que o 3-5-2 do São Paulo, ele ficou muito bom pro São Paulo defensivamente. Sim. Então fica ali, bem guardadinho e tal. Só que ofensivamente a gente pede muito, não é que deixa de ser ofensivo, a gente pede poder, volume, a gente pede poder. Sim. Porque você acaba jogando só com 3 atacantes, pelo Luciano. Os caras brecam seus alas. Então, por isso é modo. Porque é o seguinte, vou exemplo assim, se você joga ali com um Ferreirinha do lado, um Lucas Ferreira do outro... dois gatilhos. Dois gatilhos, entendeu? Essa é a preocupação que diz. Então, precisa ajeitar, ajustar e achar o que talvez que com o Lucas e Oscar, a coisa mude. A gente espera, né? Mas assim, a gente sabe muito dele. Ofensivamente, São Paulo... Principalmente dentro de casa, pra mim, 4-3-3, hoje ficou claro. Ferreirinha, Lucas Ferreira, Caleri no ataque, Alves, Oscar, seja lá quem for de meia, e os dois volantes, pode ser o Alisson, o Marco Antônio, e varia ali como defensor, né? Mas é isso, cara. Tem que aprimorar, não tem jeito. São Paulo tá bem defensivamente, mas também não faz gol. Não dá pra fechar os olhos para isso. A arbitragem influenciou contra o Palmeiras, hoje contra o Galo, mas querendo ou não, o São Paulo não conseguiu fazer gol e também não ser aquele que por exemplo, o Edson não foi o Rafael. Você entendeu? O São Paulo jogou bem, mas o Everson não foi. O Everson não foi o Rafael. Entendeu? Teve boas oportunidades, fez boas defesas, mas não foi igual o Rafael fez nos milagres. Então, a São Paulo tem que evoluir, principalmente isso no ofensivo. Se encaixar, vai ficar bom, cara. Vai ficar bom. Mas, se o seu Zubeldia tem que parar de ser teimoso, com a expulsão do Caleri agora, eu optaria por uma oportunidade por Ian Francisco, porque a gente precisa ver. Já que hoje eu não gostei do André Silva, eu canso de falar aqui. O André Silva ele vai sofrer da mesma coisa que o Caleri sofre. A falta de receber aquela Só que a diferença é que o Caleri consegue ainda ganhar uns pivô, fazer uma jogada, ganhar um pivô e fazer, né? Ganhar umas divididas. O André Silva ganhou uma, não fez uma, não ganhou nada, entendeu? Essa é a grande dificuldade. Mas é como a gente fala também, a falta de ofensividade de volume prejudica muito o centroavante. Então é o seguinte, de repente, num lance desse, você vai falar, Chiquinho, você tá louco. Para jogar desse jeito, então você povoa o meio de campo e coloca 2 pontas, esquece o centroavante. Sim. Você não tem um centroavante, porque você põe... dois caras rápidos. Você põe Ferreirinha e Lucas Ferreira de um lado, certo? Beleza? Põe o Matheus Alves, certo? E você fica com mais ofensivo. Você tirava o André Silva, um exemplo.
fica sem centroavante, mas pelo menos você tem um escape de velocidade. Chega aos volantes dentro da área. Mas não, filho, vou falar pra você, gostei do resultado, pelo resultado que foi, pela circunstância, gostei principalmente do futebol apresentado pelo São Paulo. Então, o que a gente espera? Espera que o São Paulo continue jogando desse jeito, com mais ofensividade, lógico, mais... Uma melhor ofensiva. Teve toque de bola, sustentou o Atlético Mineiro lá dentro da casa do Atlético Mineiro, legal. Porque o futebol apresentado contra o Talleres, ganhamos de 1-0, mas foi horroroso. O apresentado com o Sport dentro de casa foi horroroso. Hoje, pelo menos, jogou isso. bola. A gente continua mantendo aqui o Fora do Beldia, mas não vou a gente mantém o Fora do Beldia por causa disso. Quando você vê jogos igual hoje, você olha e você fala assim, tem potencial para jogar mais. A questão é o treinador, né? Conseguir fazer esses caras jogar. E galera, é o seguinte, a questão da expulsão do Zubeldia é aquela, ele defendeu, não lutou ali, beleza, tá, só que assim, ele tomou cartão amarelo, aí o cara consistiu em ficar xingando, reclamando, entrando dentro de campo. Eu sabia que ele ia tomar a expulsão, a gente sabia. E ainda depois ele arriscou ainda ser punido, porque ele entrou para dentro de campo, para peitar o juiz. É muito complicado isso, baixar um pouquinho a bala, que a gente sabe que a arbitragem contra o São Paulo, São Paulo não tem bastidores nenhum, em todo sentido. Afinal de contas, Casares não briga pelo São Paulo, briga pelo ego próprio, então é complicado. É isso. Bora lá pra notinha? Rafael, 10 a 1, 10. Melhor homem em campo, porque salvou o São Paulo, queira ou não queira, 2 cabeçadas, certo? Salvou o chute do Scarpa, 10. Defesa no completo? Nota 7 para todo mundo. 7, 7. Um 8. Jogaram bem pra caramba. Foi tranquilo. Cédric Soares. Cédric. Não, Cédric jogou bem. 7 para ele. Enzo, Wendel. Wendel foi um pouquinho mais abaixo. Tá chegando agora, tal. Nota 6. Não é muito Alisson. Jogou bem. Primeiro tempo jogou bem pra caramba. Nota 7 para ele. Marco Antônio. Jogou bem pra caramba. Jogou bem. Voando bastante. Movimentando, povoando. Fazendo falta hora que foi necessário, nota 7 também. Luciano baixinho, né? Foi abaixo, né? Não deu um chute a gol, cara. Se você analisar, o Luciano não deu um chute a gol. Porque assim, a gente espera isso, que é o cara que sabe fazer gol dentro da área, segundo atacante. Chutar não teve. Não teve criação também. Foi fraco. Mas nota 5, tá bom. Ferreirinha. Pra mim, depois do Rafael, o outro melhor, que foi o que mais tentou. Mas você dá que é foda. Por exemplo, a gente fala que é o melhor, mas aí você dá 8 pra zaga, que foi muito bem. Tem que dar um 8 pro Ferreirinha? Eu vou dar um 7 pro Ferreirinha. Não, tô falando assim, ele foi bem. Então é 7 pra zaga e 7 pro Ferreirinha. Isso. Enquanto que ele tava dentro de campo, ele foi o único que tentou. Driblou, tentou, fez jogada, levou falta. Tem aquela lá que o Zubeldia brigou, se foi pênalti pra mim, não foi, tá? Não foi, acho que ele devia ter continuado a jogada, mas dá uma caneta linda, só. O que falta, que eu acho que faltou hoje, é um parceiro para fazer uma triangulação com ele lá. Ou mais cara povoando dentro da área. Mas nota 7 pro Ferreira. E André Silva? Um 4. Um 4 é muito. Dá uma 4, mas assim, é brigador, tá? Mas não fez nada, cara, nada. Nem quando tava com a bola no pé ele conseguiu fazer alguma coisa. Quando a bola ia nele, que quebravam nele, você já viu o André Silva no chão, o zagueiro do Atlético com a bola. E aí eu falo assim, é isso que eu te falo assim, talvez se a gente fala assim, quando eu vejo... Porque todo mundo fala, Rian, mas quando eu vejo o técnico dizer assim, enquanto o Caleri e o André Silva estiver bem, o Rian é a terceira opção. Hoje poderia tentar o Rian agora no segundo tempo, mas nem tinha necessidade de colocar o Caleri. Entendeu? Os que entraram. Entrou o Caleri, foi expulso. Foi expulso, aí nem vou dar nota, porque eu acho que foi um erro também de arbitragem. Foi um erro de arbitragem, mas ao mesmo tempo o cara não pode subir, porque o braço... Chegou no rosto do cara antes dele chegar. Antes dele pular, já deu o primeiro braço, entendeu? Entrou o Enzo Dias. Eu não vou dar nota fez nada também, não. Entrou o Lucas Ferreira. Gostei do Lucas Ferreira. Primeira oportunidade para fazer gol. Primeira oportunidade para fazer gol. Podia ter dado uma cavadinha, mas beleza. Mas deu uma melhorada. Entrou no estilo Ferreirinha. O que eu não entendi, se jogou do lado de Ferreirinha, eu acho que devia ter ficado os dois. Era a válvula de escape, né? E vamos lá. Matheus Alves. Não, vou dar nota para os quintais. Zubeldia. Tá. É aquela média, né? Aquela média dele de 5, só que assim, ele precisa mudar o comportamento dele. Não tem jeito, tem que mudar. Tem que mudar vai pegar no pé. Qualquer reclamação já dá uma amarela, aí é foda. E tem que fazer o São Paulo jogar ofensivamente também, né? Essa é a verdade. Mas vai se garantindo mais uma semaninha aí no comando de São Paulo Futebol Clube. Não. Se ele fosse garantido sem derrota, tá suficiente. O problema é que é o segundo empate.
Se você Falta continuar de nesse empate, ofensividade. daqui a pouco você vai ficar preocupado Tem que com ganhar. brasileiro, Não, né? empate contra o Galo lá fora, tá bem. Se É, tivesse é ganhado isso. do Sport em casa, ok. Isso. Mas São Paulo tá osso de fazer gol, hein? Entendeu? Tá na hora de melhorar o ataque. Lembrando, a gente volta aí quarta-feira, quinta-feira tem Libertadores, tem de casa, Tem que ganhar, né? aí tem que ganhar, não tem jeito. Aí o Brasil ganhando tem que em ganhar. casa do Libertar, Porque se Da- eu olho, da se eu não me Libertad? engano, se eu não me engano, é terça-feira ou quarta-feira, joga Talheres E e Alianza Libertar. Lima. Libertar. São São Paulo é Paulo joga Alianza Alianza Lima. Lima, Libertar. Vamos lá, se o Libertar ganhar, o Libertar já vai para 6 pontos, certo? Em 2 jogos. Se o Talheres ganhar, já faz 3. Obriga o São Paulo a ganhar. E o São Paulo Senão ganhar. vai ficar, senão vai ficar todo mundo com Não 3 pode pontos, perder né? ponto com a Alianza pode- Lima. ainda, São Paulo não pode perder dentro de casa. Dentro de casa é É horrível. os 9 pontos. Fechou? Beleza? Então, tamo junto, é nóis. Se inscreve no canal, deixa like, ativa o sininho aí. Uma ótima semana pra vocês aí. E que venham novas novidades pro Tricolor aí, né? Tomara que surja alguma notícia boa esse ano. A única notícia boa agora é que já renovou mesmo com a Superbet, é 170 por tá ano. bom. Aí sim, ajuda Tá bom. bastante, né? Fechou? Então, tamo junto. Valeu. É nóis. Uma ótima semana.